bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Científico, o podcast aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista. Esse podcast é feito por alunos viridianos aqui do campus e tem o objetivo de levar um pouco sobre educação e ciência de forma leve e descontraída. Sem mais delongas, hoje a gente está com a professora Mariângela Giacomino. Ela é supervisora aqui do São João da Boa Vista, supervisora de ensino e professora da UniFEOB de Pedagogia. Ela é mestre em Educação. E a gente também está com o Rafael Lino, que ele é doutorando em História pela Unesp e também tem experiência em educação aqui na nossa cidade, também tem experiência em educação no ensino público. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da educação pública no Brasil, tá? Então, o primeiro tema já vai ser sobre o currículo. O currículo hoje ele é uma base e ele é utilizado no Brasil inteiro. É a mesma base, tanto para o Sul, para São Paulo, para o Nordeste. E eu queria falar um pouquinho sobre o currículo com vocês. Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo. Não dá para a gente falar em currículo hoje, Franciele, sem se falar na BNCC, né? Nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, a qual eu e muitos educadores têm muitas críticas, né? Mas a base, como o nome diz, é a base, que vale para o Brasil todo, né? E a partir da base é que cada sistema de educação vai construir o seu currículo para tentar garantir o que está contido lá na LDB, né, na Lei 93/94, sobre a flexibilização para atender a especificidade da região. Então, é no currículo que cada região vai fazer, vai colocar o que precisa ser diferente, né? Mas a base é para o Brasil todo. Acho que continuando a fala da professora, é essa questão mesmo, né? O currículo é essa base e que a autonomia dos sistemas de ensino, né, das escolas, promovam, de fato, um diálogo com o seu contexto social, histórico social ali, né? Projeto político-pedagógico, que é uma construção de autoria da própria escola, é também um ambiente onde você pode propor elementos que constituam essa parte complementar do currículo, né? Em que sentido a gente vai dialogar com a comunidade que a gente está inserido, né? E quais especificidades da nossa região podem aparecer dentro do trabalho escolar, né? Além disso, do trabalho da própria escola, eu acho que até os PIBIDs, né, do Brasil em geral, podem atuar nesse sentido. Na Unesp de Assis, né, da onde eu vim, por exemplo, existem muitos projetos nas áreas de humanas, principalmente, humanas e biológicas, né, que a nossa universidade lá tem esses dois lados, que promovem esse tipo de diálogo com as escolas, né, levando o trabalho sobre a cidade, sobre a região, né, sobre características biológicas do ambiente ali, né. Então tem essa outra promoção que está fora da base, né, que vem complementar o ensino. Caras, acho que por aí. Aproveitando então sobre o BNCC, tudo certinho, vamos falar também um pouquinho sobre o novo ensino médio. Polêmico novo ensino médio. Que para mim, eu acho que foi algo assim. Eu sou muito a favor. Pensando assim que cada escola vai ter mais ou menos os dois itinerários, certo? Se um aluno mora em uma determinada área onde não tem aquele itinerário que ele quer, que ele escolheu, e ele tiver que ir em uma outra escola que é longe, porque a escola do itinerário que ele gostaria de fazer é longe, vai ter o direito a transporte, certo? Então, querendo ou não, você vai estar forçando aquele determinado aluno que não tem como se deslocar para aquela outra escola a fazer aquele itinerário que tem ali próximo. Além disso, tem inúmeras críticas sobre esse novo ensino médio, né? O decreto que instituiu o ensino médio, né, de dezembro de 2017, o primeiro problema foi a data em que ele foi publicado, às vésperas do Natal, então ninguém tomou conhecimento, né? E ele começaram a colocar em prática a partir de 2020, 2021. Então, tinha um tempo aí para os sistemas de ensino se adaptarem, né? E se prepararem. E existem muitas críticas, né? Uma das maiores críticas é a redução das disciplinas básicas, né? Tão importantes ao longo da vida escolar, principalmente no ensino médio, que vai preparar para o Enem, para o vestibular, ou para uma carreira, o mercado de trabalho, e essas disciplinas, para caber os itinerários, as disciplinas do itinerário, dentro do horário da escola, vão se reduzindo até que se chega numa terceira série do ensino médio com 2 aulas de língua portuguesa e 2 de matemática.
As primeiras disciplinas que são eliminadas são as de humanas, né? Pensar para quê? Refletir é bobagem, né? Mas são essas algumas críticas, e tem outras, né? Teoricamente, os alunos que escolhem, a gente sabe que é teoricamente, porque as redes estaduais não têm esse leque de opções, né? A princípio foi propagado isso. E muita gente achou bonito, inclusive nós professores, né? Depois, na prática, não aconteceu, porque depende de uma série de fatores, inclusive espaço físico das escolas, né, que não tem. Então, optou-se por 2 itinerários formativos, né? O aluno que muda de cidade, a gente tem aí no Brasil uma população itinerante por conta de safra, por conta de busca por emprego, e N motivos. Cada escola por onde essa criança, esse jovem passar, vai ser um itinerário diferente. Então, ele vai ter que fazer uma adaptação daquelas disciplinas, embora, ao menos no estado de São Paulo, na rede estadual, as disciplinas que compõem o itinerário não são passíveis de nota, elas não reprovam, elas têm menções. Mas, mesmo assim, ele tem que fazer uma adaptação para entender o que está acontecendo, né? E aí, uma série de outras coisas. O professor perde a sua função, né? Eu sou da área de letras, né? Quando eu dava aula no ensino médio, eu fico me perguntando como trabalhar a língua portuguesa e a literatura. O que vai ficar prejudicado vai ser a literatura, porque todo mundo vai focar na redação do Enem e na gramática, e a literatura vai se perder. Então, é mais uma perda, assim, com as disciplinas humanas, né? Com certeza. E parece que essas, não sei se o termo disciplina vai estar correto para associar esse tipo de divisão que existe dentro do ensino médio, né? Mas parecem termos que cabem em qualquer coisa, né? Projeto de vida. Eu posso fazer o que quiser nessa disciplina, né, em tese, assim, porque qual é a definição, né? Não tem uma clareza mínima, assim, do que seria circunscrito dentro desse ambiente de trabalho, né? E isso que a professora falou também é muito problemático, né? A gente deixando as ciências humanas de lado, né? E parece que vai hierarquizando de novo os saberes, né? Ao passo que a reflexão, o domínio crítico sobre o nosso contexto histórico, né? Vai sendo deixado de lado. Isso já aconteceu em outros momentos históricos, né? E eu acho que é bom lembrar também que esse novo ensino médio, ele vem no momento que tem essa escalada conservadora no Brasil, né? Isso a gente não pode deixar de lado quando esse movimento está dialogando com a nossa própria história, né? E que no final das contas a gente acaba permitindo que certas categorias, certas classes sociais mantenham um privilégio social, enquanto parcela majoritária da população não vai ter acesso a isso, né? Afinal de contas, os vestibulares vão parar de cobrar essas disciplinas nos processos seletivos? Os concursos públicos vão parar de cobrar o conhecimento que deveria estar na sala de aula? Não vão. Então, a gente está, de novo, colocando quem pode e quem não pode acessar outro espaço, né? Eu tenho uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, já pegando o gancho na fala do Rafael, os itinerários existem. As redes estaduais montaram o seu e são seguidos pelas escolas da rede estadual. As escolas públicas também têm os seus itinerários, só que eles foram montados de forma a aprofundar, né? Então, existe um aprofundamento em exatas, em humanas e biológicas, para preparar melhor o aluno da rede particular para o Enem, para os vestibulares, enquanto os alunos da rede pública têm disciplinas com nome bonito, muito interessante, que até são boas, são legais, mas que poderiam ser um extra, né? Sem ter que tirar, porque a escola particular não tirou da sua grade curricular, eles estão recebendo um aprofundamento, enquanto na rede pública está aumentando, contribuindo para aumentar cada vez mais o distanciamento. Um outro ponto também que a gente queria discutir aqui é sobre a formação continuada, né? Existem ainda muitos professores que batem na tecla daquela educação bancária, da educação daquela história de que o professor, ele é o detentor do conhecimento. O professor é aquele que sabe tudo e entra dentro da sala de aula para despejar na cabeça dos alunos o conhecimento que ele tem ali e também acaba usando a avaliação como forma de poder, como uma forma punitiva, certo? O que vocês acham sobre isso? Pode começar. Como a gente havia comentado, eu acho que é um tipo de professor que está destinado a desaparecer. Que, de fato, se ele não tiver minimamente antenado com a realidade que ele está lidando, né?
com esse perfil dos alunos que ele está recebendo, ele não vai trabalhar, né? Que é impossível você colocar conteúdo na lousa e pedir uma atividade com um aluno que vai, fotografa o conteúdo e não vai pôr no caderno, né? Esse tipo de metodologia já não funciona, né? Então, se ele não se adaptar, ele vai se tornar um profissional frustrado ali naquele ambiente, né? Existem inúmeros recursos, inúmeras metodologias que não são fora da realidade, sabe? Um celular, pouca coisa você consegue fazer muito dentro da sala de aula, né? Tem alguns trabalhos muito interessantes, né? Do uso do celular dentro da sala de aula como ferramenta de pesquisa, de discussão, né? Até mesmo para a gente ir, como fala, ir se tomando cuidado com as informações que a gente recebe, sabe? Então, acho que esse professor aí, ele vai desaparecer com o tempo, né? Embora a gente ainda encontre, ele, daqui a uns anos ele não vai mais estar lá. E isso vem também com a importância de a gente formar um tipo de profissional que ele consiga estar se atualizando, consiga estar revendo a sua prática cotidianamente, né? Por isso é muito importante as formações continuadas, as discussões fora de aula, né? E que o professor receba para isso, né? Porque como que ele vai, além do trabalho dele, fazer uma formação, né? Precisa haver também um esforço da escola para levar isso para o professor, né? Para atualização. Oi? Principal. Exato, tem que ter um contexto ali para isso acontecer. Não, enfim, acho que pode ir nesse sentido. Eu concordo plenamente com a minha experiência de escola pública, né, da rede estadual de São Paulo. Eu não sei como acontecem as coisas no restante do Brasil, mas na rede estadual de São Paulo tem tem cursos online há muito tempo já, né, dentro da rede, mas para formatar o professor dentro do que a administração espera. Então muda também, oscila. São poucos esses professores ainda tradicionais, né? E, felizmente, eles fazem parte da turma que vai aposentar, porque os novos é um sonho distante, né? Mas é o que o Rafael falou, né? Esse professor que teima em ser tradicional, em ser bancário, ele vai desaparecer, porque ele vai ficar doente e vai morrer também, porque é frustrante ele querer dar aula, a gente vê professores mais velhos, né? Querendo dar aula, e o aluno não vai prestar atenção, não vai parar para ficar ouvindo alguém. A gente que é adulto não para ficar 10 minutos ouvindo uma pessoa falar. Sim. Né? Então, cada vez mais tem que se reciclar. E não ficar esperando do sistema de educação, né? Buscar mesmo. Tem hoje, com a coisa da pandemia, a gente aprendeu a usar de forma forçada e rápida, aprendeu a usar as ferramentas digitais. A gente tem aí a chat LGPD, né? É isso mesmo? GPD, é isso mesmo? Que as pessoas estão assustadas, mas a minha geração de professores se assustou com a internet. Nós não somos, né? A internet não nos substituiu. É uma ferramenta a mais, a inteligência artificial é uma ferramenta a mais, só que tem que ir atrás da formação para aprender a usar, porque o aluno sabe usar de maneira errada, mas ele sabe. Né? Então, formação agora O novo tambento, né? Quando a gente não se conhece, né? Assusta. Mas eu falei isso ultimamente, o novo sempre tem. O novo sempre Querendo ou não, ele sempre vem. Então, até aprender. E agora para vocês, o que seria a escola ideal? Aí pode sonhar agora. Vamos lá. Eu vejo a escola ideal, é uma escola em que o aluno, primeiro, uma escola inclusiva, né? Uma escola que esteja aberta para todos, todas, todes mesmo, né? Independente de quem sejam essas pessoas. É uma escola que atenda ao que a comunidade espera dela, que funcione em período integral, né, para garantir que a criança, principalmente as menores, estão num lugar seguro, com aprendizagem significativa e útil, sem ser pragmático, mas precisa ter que aprender, porque vai valer para ele alguma coisa lá fora, né? Que os alunos do ensino médio tenham uma formação que possibilite que eles concorram no mercado de trabalho, né? Que eles entrem na universidade pública, que eles consigam seguir a carreira que eles queiram. E, como eu já ouvi de muitos alunos do ensino médio, muitos abandonam a escola tristes, porque eles não queriam, mas eles se sentem
na obrigação de ajudar a sustentar a família. Na pandemia, teve muitas famílias que eu conheço meninos de 16 anos que ficaram sendo amigos de família. O pai morreu de Covid, os irmãos ficaram, às vezes a mãe morreu. Então, não tem que acontecer isso. Eles teriam que, os alunos que querem estudar, receber uma ajuda de custo, uma bolsa, né, um incentivo para que eles não abandonem e eles consigam se dedicar integralmente ao estudo. Essa é a escola dos meus sonhos. Eu acho que eu concordo muito com a visão da professora. E eu acho que a escola tem que ser uma escola protetiva, tem que ser uma escola inclusiva, né? Principalmente essa fase, né, do desenvolvimento, que é do nascimento até os 18 anos, garantir que o ECA funcione ali naquele período, né? Proteger essas crianças para que eles possam vir a ser sujeitos, né, independentes, autônomos. Mas, acima de tudo, eu acho que eu queria uma escola sem essa hierarquização de saberes, para a gente se livrar dessa pecha que tem das exatas e biológicas serem maior que as humanas, por exemplo, né? Para a gente horizontalizar essas visões de mundo, porque cada uma delas tem uma contribuição para dar para a sociedade, né? Como, por exemplo, essa intervenção, né, da inteligência artificial na nossa vida, né? Como fazer isso com ética? Que limite a gente pode dar para a inteligência artificial? Isso não é, às vezes, quem está produzindo essa tecnologia não está pensando nisso, né? Então, as humanas também têm algo a contribuir ali, né? E também todo esse poder de abstração, de compreensão da sociedade, exercício de autoridade, que vem para as humanas dialogando com as exatas, né? Eu acho que por aí, eu complementaria a sua fala, professora, com esse outro viés, assim. Acho que a gente pode fazer uma escola Ai, assim, né? falta somente. Podemos pensar nesse projeto. Muito bom. Eu agradeço muito a presença de vocês dois por ter disponibilizado o tempo de vocês para vir conversar com a gente um pouquinho. Agradeço vocês também por estar assistindo esse vídeo. Claro, vou pedir um like, então por favor, deixe um like pra gente, siga o nosso canal, é gratuito, é uma forma muito fácil de contribuir para que a gente chegue para mais pessoas. E aproveitando também a nossa instituição aqui, o nosso campus aqui na cidade, ele é muito conhecido ainda pelo ensino médio e ensino técnico, mas a gente tem diversos cursos de graduação e pós-graduação. Então fica o meu convite também para vocês acessarem o link que eu vou deixar aqui na descrição do nosso campus, para vocês